A guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam entre si por decisão de velhos que se conhecem, se odeiam, mas não se matam. Essa é a melhor definição de guerra, escrita por Eric Hetman. Se a gente para observar, realmente, aqueles que dão início às guerras nunca estão à frente de batalha. Sempre enviam pessoas, os soldados, para morrerem por suas causas, como eu disse no vídeo passado, aquelas que eles dizem ser em prol do bem maior. Se nós pararmos para analisar a invasão da Rússia na Ucrânia, nós podemos ver uma covardia até. Todo mundo sabe que a Ucrânia não tem poderio militar para resistir por muito tempo à Rússia. Qualquer pessoa sabe disso. A Rússia é uma das maiores potências nucleares do planeta. É impossível a Ucrânia vencer sem uma intervenção, sem uma ajuda. E tudo indica que ninguém vai interferir, que ninguém vai ajudar ou vai enviar tropas para defender o território ucraniano. Então a Ucrânia está, assim como disse o presidente ucraniano, está sozinha, lutando sozinha. Que para mim é uma covardia terrível. As maiores potências do mundo assistem essa invasão de braços cruzados. É claro, eu entendo que há aquela preocupação de intervir e daqui a pouco gerar um conflito maior. Porém, pense o seguinte, será mesmo que a Rússia, e aqui eu falo como leigo, tá bom? Não sou especialista nessa área, mas será que a Rússia realmente ousaria desafiar, no caso da OTAN, os 30 países membros da OTAN? Será mesmo que ela ousaria declarar guerra contra os 30 países que juntos somam inúmeros soldados e inúmeros recursos que estão além dos recursos da Rússia? Então, sim, eu acredito que alguém deve intervir. Tantas pessoas morrendo, tantos inocentes. Hoje eu vi um vídeo que gera uma revolta muito grande. Um tanque de guerra russo passando por cima de um carro de um civil. Depois mostra a imagem, era um senhor de idade que estava dentro daquele carro. Isso foi divulgado, eu acredito que você já até viu. Então mais pessoas vão morrer e ninguém faz nada. Isso traz à memória a frase de Albert Einstein. Einstein disse: o mundo é um lugar perigoso para se viver. Não por causa dos maus ou dos que fazem o mal, mas por causa daqueles que só observam e deixam o mal acontecer. Por causa daqueles que podem impedir, mas não impedem. É por isso que o mundo é assim. Porque há aqueles que praticam mal e há aqueles que podem interferir, que podem impedir, mas ficam de braços cruzados. O sentimento é de não é comigo, então eu não vou me meter. Inclusive para o Brasil. Nós temos aí o silêncio de Bolsonaro, ninguém sabe o que ele pensa sobre a invasão, e a única coisa que sobra para ele é o que ele disse quando viajou até a Rússia, que se solidarizava com o presidente Putin, com a Rússia. Então é isso que fica. A Rússia detona a Ucrânia, toma a Ucrânia e ninguém faz nada. Daqui a pouco, a Rússia, como fez, eu vi agora há pouco matérias que diziam que a Rússia ameaçou alguns países e disse que se esses países entrassem para a OTAN, eles sofreriam consequências. Você pode pesquisar que a Rússia fez isso. Então a Rússia invade a Ucrânia e ninguém faz nada. Daqui a pouco, o que impede a Rússia de tentar invadir outros países pequenos? Porque ela não vai começar invadindo ou atacando os Estados Unidos, obviamente, eles não são burros. Mas ela pode sim começar a ganhar mais território, a ganhar mais poderio. Isso nos leva a pensar até no que muitos estão dizendo, de que o Putin esteja, na verdade, querendo retomar a antiga União Soviética. Talvez seja isso que ele queira, a volta da União Soviética, e por isso buscando território. Daqui a pouco ele vai para outro país pequeno, toma aquele país, ninguém faz nada, até conseguir força o suficiente para poder declarar guerra às grandes nações. Atualmente ele não jamais iria declarar uma guerra contra os Estados Unidos, mas contra a Ucrânia sim. E o resultado todos nós já imaginamos. A Ucrânia não vai resistir por muito tempo. Hoje é o segundo dia de guerra. Talvez não dure mais de 2 dias, mais de 3 dias, não sei. Mas a Ucrânia sozinha, sem nenhuma ajuda, ela não pode resistir. Não tem como comparar as forças militares. A Rússia está muito além da Ucrânia.
Então, nós devemos sim, como brasileiros, nos preocupar, porque esse conflito vai afetar a economia, ou já está afetando, e outras áreas também. Todos irão pagar de uma maneira ou de outra pela invasão russa sobre a Ucrânia e pela omissão das grandes potências em não pôr um fim nesse conflito.